A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Reverendos irmãos, diáconos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no início de nossa caminhada como igreja, é-nos apresentado a pessoa de Jesus Cristo. Sempre, e isto tem sido palavra da igreja desde o início, Jesus Cristo é a razão, é o sustento e é o destino da igreja. Não há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Esta maturidade, esse discernimento, são necessários para que possamos entender o significado de ser igreja. Ter Jesus Cristo como referência, como centro da nossa caminhada. O batismo de João era o batismo provisório, para que o povo, e através do ministério profético de João, ficasse sensibilizado, fizesse uma penitência para que pudessem se purificar de todas as escolhas do pecado, de todas as falsas ideologias, de todas as falsas propostas religiosas, para ter um coração bem disposto para acolher o único que daria o batismo definitivo. Aquele que, como diz João, no seu testemunho, ele que foi preparado no deserto para o ministério profético, ele que foi o último e o único profeta que anunciou e mostrou estar presente no mundo o Messias, o Salvador. Ele deu testemunho dizendo que aquele sobre o qual o Espírito Santo descer e fazer nele morada, permanecer numa habitação definitiva, em igualdade com o Pai
igualdade com Jesus, aquele que tem a presença do Espírito Santo em comunhão plena, perpétua, é a Ele que nós devemos colocar a nossa caminhada, a nossa intenção de caminhar. É Ele que vai dar o batismo de renascimento, o batismo de renovação espiritual, que abre as portas para a salvação. Como a igreja nos ensina, batismo que nos inicia dentro do mistério da salvação, que nos coloca na pessoa de Jesus Cristo como membros da igreja. O batismo de João, muitas vezes feito referência como modelo de batismo, não é o batismo da igreja. O próprio João fala: convém que ele cresça e que eu diminua. É a ele que vocês agora têm que seguir. Eu fui enviado para preparar o povo com o coração bem disposto, como foi anunciado na passagem do profeta Malaquias. O Espírito de João Batista, como era o ministério de Elias no Antigo Testamento, colocar o povo diante, preparar o povo para o encontro com aquele que salva, aquele cujo nome, Yeshua, Jesus, não tem só esse nome, mas é Ele que nos dá a salvação. Como igreja, no início de ano, no início de caminhada, é dada a nós a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Existem muitas devoções dentro da igreja. Existe uma devoção justíssima à Santíssima, à Bem-aventurada Virgem Maria. Todos nós temos um santo, um servo de Deus, com qual nos identificamos e temos com ele devoção. Há um tempo atrás, criou-se uma febre na devoção ao São Miguel Arcanjo. Muitas vezes, por uma falta de um aprofundamento religioso, por uma falta de uma participação na igreja, na liturgia, as pessoas davam a Santíssima Virgem Maria, davam a São Miguel Arcanjo condições divinas, autonomia divina de fazerem milagres, de combater as forças do mal. Tudo isso são desvios perigosíssimos, porque todo tipo de devoção, espiritualidade que não tem Jesus Cristo como centro, são falsos e não levam à salvação. Não há nada acima de Jesus Cristo, não foi dado a nenhum outro, nem aquela que é exemplo de humildade, a Santíssima Virgem Maria, poder divino de fazer as coisas por conta própria, como também se deu um exagerado, um entendimento exagerado a São Miguel Arcanjo, colocando ele, não, Deus assinou um decreto, São Miguel Arcanjo saia guerreando. Não é assim, isso é uma infantilidade religiosa. Por uma falta de aprofundamento dentro da vida cristã, muitas vezes nos desviamos, não com má intenção, mas por uma ingenuidade, uma falta de compreensão dos ensinamentos da igreja. As pessoas se desviam numa ênfase, numa fé, numa devoção exagerada, embora da boca para fora invoquem Jesus Cristo, dão poder a outro no lugar de Jesus Cristo. Isto é problemático, leva a um desvio do caminho que é Jesus. A própria Santíssima Mãe, o próprio São João Batista nos aponta Jesus Cristo.
São João Batista nos aponta: este é aquele de quem eu falava. É este que vai batizar vocês, aquele que me disse no deserto, aquele sobre o qual vires o Espírito Santo descer e permanecer, habitar. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele nos aponta a Jesus Cristo. Não pensem que esse problema de desviar a fé para outros caminhos que não são os verdadeiros é novidade, não é. São João Batista foi confundido com Messias e humildemente falou: não sou Messias, não quero que vocês fiquem preocupados com a minha pessoa, mas com o anúncio que eu estou fazendo. Estou anunciando aquele que vem. E quem mais do que a Santíssima Virgem Maria em Caná da Galileia? Apontando para Jesus, ela mesma nos fala: façam tudo o que Ele vos disser. Então, irmãos e irmãs, nesta caminhada deste ano, como igreja, façamos nossa opção fundamental para o seguimento de Jesus Cristo, através da igreja, colocando em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nos alimenta. Jesus Cristo na palavra, Jesus Cristo na Eucaristia. Não é nada, não tem problema nenhum, temos nossas devoções, a bem-aventurada Virgem Maria, não tem problema nenhum ser devoto de São José, São João Batista, São Francisco, até ter uma admiração por São Miguel Arcanjo, pelos anjos, mas nunca deixando de ouvir a verdade que nos é anunciada pela igreja, nos apresentando, como João Batista o fez, Cristo. Não devemos nos desviar para nenhum outro caminho a não ser aquele que nos leva a Jesus Cristo. E tudo que dele provém. Como terminando, como o apóstolo Paulo falava, no dia da parousia, no dia do encontro, no dia da grande ressurreição, quem irá abraçar a Cristo e a vida eterna? Primícias, Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre. Em segundo lugar, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Terceiro lugar, todos nós que abraçamos a fé em Jesus Cristo. E por último, São João nos fala, a primeira carta, capítulo 2, versículo de 1 a 2, João fala: filhinhos, seria bom que vocês não pecassem. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, e somente Ele, é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Recomecemos nossa jornada cristã como igreja, tendo Jesus Cristo como motivo, sustento e esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, como igreja, vamos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E como irmãos e irmãs na fé, façamos as preces da comunidade.